Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu trouxe para vocês um modelo muito bonito para vocês bordarem barrados e toalha. Esse modelo, ele utiliza ponto reto, ponto inclinado e o bordado indiano Kamal Kadai. É um modelo muito bonito, é uma criação da nossa amiga Pepa Magalhães. Então, se você ainda não conhece o trabalho dela, é só você seguir Ateliê Pepa Magalhães no Facebook e no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou utilizar a linha Cleia 1000 para o ponto reto e o ponto inclinado e a linha Rubi para o bordado indiano. Mas você pode utilizar a marca de linha que você mais gostar. O ponto reto ele vai ficar mais bonito se você bordar com linhas mais grossas. Então, quando você bordar direto no barrado da toalha, você pode utilizar a linha esterlina, que é uma linha mais grossa, o seu ponto ficar mais fechado e com um pouco mais de relevo. O ponto inclinado você pode escolher bordar com linhas mais grossas ou mais finas, dependendo do seu gosto. Já o bordado indiano eu costumo utilizar linhas mais finas. Então aqui eu tenho a linha Rubi, que é uma linha mais fina, mas também você pode utilizar 3 fios e meada de ponto cruz, que é um ponto mais delicado. Mas você também vai escolher o material que você mais gostar. Eu vou fazer uma amostra em um pedaço de tamine comum, medindo 30 centímetros por 15. E nós vamos iniciar encontrando o centro do barrado. Então, você vai dobrar tanto na altura quanto na largura e vai encontrar o furo do centro. Nós vamos iniciar fazendo o ponto reto. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo do bordado do centro para o lado esquerdo e do centro para o lado direito, porque assim ninguém fica em dúvida na hora de bordar. Você encontrou aqui o furo do centro. Ele é o primeiro, você começa contando 8 furos para cima. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um furo para a sua esquerda. Vai sair de baixo para cima, deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Nessa primeira parte, todos os fios, eles vão ter 5 furos de comprimento. Eu estou bordando aqui com um pedaço de 1 metro de linha. Não vou trabalhar com um pedaço muito grande, então eu vou fazer arremates conforme for acabando. Começa contando, então, 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5. Todos os fios nessa primeira parte são fios de 5 furos de comprimento e a gente sempre borda circulando o tecido. Então, eu entrei aqui do lado esquerdo, saio agora do lado direito e vou fazer mais 2 fios do mesmo tamanho. Então, é só você, ó, circular de um lado para o outro. E vai bordar aqui, ó, 3 fios do mesmo tamanho. Agora, você vai diminuir um furo do seu lado direito. E vai aumentar um furo do lado esquerdo. Então, diminui, ó, um do lado direito, aumenta o lado esquerdo. Senão, você conta 5. 1, 2, 3, 4, 5. A maneira que você acha melhor. E de novo, ó, um a menos do lado direito. Um a mais do lado esquerdo. E vem fazendo esse passo a passo até você contar 8 fios. Contando esse último fio que você bordou aqui em linha reta, ele é o primeiro. Então, você borda 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você fechar o fio 8, você vai contar agora 5 furos na vertical. Então, esse é o primeiro, você conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, você fecha o fio 8, sai no furo 5 da vertical, ó, sempre intercalando. Aqui está no horizontal, então o próximo é vertical. Saiu no furo 5, você volta no mesmo lugar. Agora, você vai aumentar um furo no alto, ó. Só seguir a mesma reta da linha e sair um furo a mais. E embaixo, você faz um furo a menos. Então, seguindo aqui a mesma reta, um furo acima. Ou conta 5. 1, 2, 3, 4, 5. E de novo, aumenta um em cima, diminui um embaixo, ó, sempre circulando o tecido. E você vai bordar aqui também 8 fios. Assim que você fechar o fio 8, você vai fazer mais 2 fios do mesmo tamanho. Então, lá em cima, na mesma reta. Embaixo também na mesma reta. Então, você faz mais 2 fios. Você vai ficar com um total de 3 fios do mesmo tamanho, igual você ficou aqui na lateral. Agora, a gente vai começar a descer. Então, você vai
diminuir um furo lá em cima e aumenta um embaixo. Tô seguindo, ó, mesma reta, ó, diminui um em cima, aumenta um embaixo. Diminui um em cima, aumenta um embaixo. Contando o terceiro fio que você fez aqui do mesmo tamanho, contando ele como um, de novo, desce 8 fios. Assim que você fechar o fio 8, você inverte. Nós vamos começar agora a subir. Então, você faz um furo a mais em cima, um furo a menos embaixo. É só seguir a mesma reta, faz um furo a menos embaixo. Um furo a mais em cima, um furo a menos embaixo. E vai seguindo esse passo a passo também, até você bordar aqui 8 fios. Assim que você fechar o fio 8, você vai fazer mais 2 fios do mesmo tamanho, igual a gente fez do outro lado. Então, fecha o fio 8, sai em cima na mesma reta, embaixo na mesma reta, faz mais 2 fios do mesmo tamanho. Quando você fechar aqui o terceiro fio, você vai descer agora 8. Então, diminui um em cima, aumenta um embaixo, diminui um em cima, aumenta um embaixo. Tô contando aquele terceiro fio do mesmo tamanho, contando o terceiro como um, você vai de novo descer aqui 8 fios. Quando você fechar o oitavo fio, você tem esse resultado. Nós vamos fazer esse desenho dos 4 lados, então vamos fazer aqui a volta completa até encontrar aqui no início. Fizemos aqui a parte mais alta, que é a parte vertical. Nós vamos fazer agora o mesmo desenho, só que na horizontal. Então, você fecha o fio 8 e vai contar 5 furos na horizontal. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você fecha o fio 8, sai no furo 5, volta para o mesmo lugar. Os cantos, ó, eles vão ficar unidos. Esse fio é o primeiro. Agora, você vai aumentar um para a sua esquerda, diminuir um na direita, aumenta um do lado esquerdo, diminui um lado direito e vai bordar aqui 8 fios. Quando você bordar o fio 8, você vai fazer mais 2 fios do mesmo tamanho. Então, é só bordar os 2 lados na mesma reta. Assim que você bordar os 3 fios do mesmo tamanho, você vai diminuir um do lado esquerdo e aumentar um do lado direito. Contando aquele terceiro fio como um, você, de novo, vai vir bordando seguindo esse mesmo passo a passo até bordar aqui os 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, você agora vai sair um furo a mais à sua esquerda. A minha linha já acabou, já estou iniciando aqui uma nova linha. Mas já mostro para vocês como fazer o arremate. Aumenta um para o seu lado esquerdo, diminui um para o lado direito. Aumenta um para o lado esquerdo, diminui um para o lado direito. Contando esse da ponta como um, de novo, você vai bordar aqui 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, você vai fazer mais 2 fios do mesmo tamanho. Então, os 2 lados na mesma reta, vai fazer mais 2 fios. Esse terceiro fio que eu estou fechando agora é o primeiro, nós vamos fazer de novo 8 fios. Então, você vai diminuir um do lado esquerdo, aumentar um do lado direito. Diminui do lado esquerdo, aumenta do lado direito e segue esse passo a passo até você conseguir bordar os 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, ó, você já terminou o lado esquerdo. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Como estamos bordando aqui na horizontal, a parte de baixo é vertical. Então, você vai contar os 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você fecha o fio 8, conta 5 furos para baixo, volta para o mesmo lugar em cima. Agora, você aumenta um embaixo e diminui um em cima. Aumenta um embaixo, diminui um em cima e de novo você vai bordar aqui 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, você repete mais 2 fios do mesmo tamanho. Esse terceiro fio é o primeiro, de novo você vai subir 8. Então, dessa vez diminui um embaixo, aumenta um em cima.
diminui um embaixo, aumenta um em cima e vai bordar aqui os 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, você inverte. Você vai descer agora os 8 fios. Então, você aumenta um embaixo, diminui um em cima. Aumenta um embaixo, diminui um em cima e de novo vai bordar aqui 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, de novo, faz mais 2 fios do mesmo tamanho. Esse terceiro fio, ele é o primeiro. Nós vamos agora subir 8. Então, você diminui um embaixo, aumenta um em cima. Diminui um embaixo, aumenta um em cima. De novo, vem seguindo esse passo a passo até você bordar aqui os 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, você terminou a parte de baixo. Como a gente está bordando na vertical, então agora a gente vai bordar na horizontal. Então, você fecha o fio 8 e conta 5 na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Volta para o mesmo lugar. Aumenta um para a direita e diminui um na esquerda. Aumenta um na direita, diminui um na esquerda e de novo, vai bordar aqui os 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, você vai de novo fazer mais 2 fios do mesmo tamanho. Esse terceiro fio, ele já é o primeiro, nós vamos fazer de novo 8 fios. Então, agora você vai diminuir um do lado direito, aumentar um do lado esquerdo. Diminui um do lado direito, aumenta um do lado esquerdo e de novo vai bordar aqui 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, você inverte. Agora você vai aumentar um para a direita, diminuir um para a esquerda. Aumenta um na direita, diminui um na esquerda. Você vai fazer de novo os 8 fios. Só que você já tem 2 fios bordados. O fio do início e o fio aqui da ponta. Então, você só precisa fazer mais 6 fios aqui no centro. Então, terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto fio. E contamos no início. Então, já fizemos aqui a volta completa. O arremate, se você estiver utilizando a linha grossa, onde não aparece a trama do tecido entre os fios, é só você passar a sua linha por baixo dos fios do bordado. Vem passando por baixo dos fios do bordado, sempre pegando algumas tramas do tecido. Se a sua linha for fina, você estiver bordando uma amostra e a linha for fina, você pode fazer o nozinho ou borda as 4 tramas, como eu sempre mostro. Bordo 2 tramas próxima de onde eu estou, igual no vagonite, somente as tramas mais altas. Nessa mesma carreira eu bordo mais 2 tramas. Agora eu mudo de carreira, vou bordar na carreira de cima. Quando eu mudo de uma carreira para outra, é onde eu travo o arremate. Então, bordo aqui uma terceira trama. Então, 2 tramas em uma carreira, bordei uma trama na outra carreira. E sempre bordo aqui uma quarta trama. Então, 2 tramas em uma carreira, 2 tramas em outra. Mas você sempre utiliza aquele arremate que você sente mais segurança e de acordo com o material que você está utilizando. Então, está pronto aqui o nosso primeiro desenho. Essa é a primeira parte dele. Então, você vai ter esse resultado. Quando você for iniciar o próximo desenho, você só precisa escolher a ponta do lado esquerdo. Você tem os 3 fios do mesmo tamanho. Você escolhe esse fio mais baixo do lado esquerdo. Você vai pular um furo e sair no próximo. Esse fio que você vai bordar, você vai bordar aqui um fio de 5 furos. Esse fio que você vai bordar é o mesmo desse que nós iniciamos. Você faz um fio de 5 furos e depois faz mais 2 fios do mesmo tamanho para cima. Então, pula o furo, faz um fio de 5 furos, circula fazendo aqui 3 fios, ó, do mesmo tamanho, igual esses, ó.
e depois segue o mesmo passo a passo do vídeo. Pode copiar desse desenho aqui que você já fez, ou volta o vídeo onde iniciamos aqui o primeiro fio e segue exatamente o mesmo passo a passo. Para bordar para o outro lado é a mesma coisa. Você escolhe agora o fio do lado direito. Você tem esse fio mais baixo, aqueles 3 fios do mesmo tamanho. Você vai pular um furo e vai sair no próximo de baixo para cima. Então, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque é a mesma repetição. Então, vou fazer agora o desenho para o lado direito. Na reta desse fio aqui de baixo, como eu falei, pula um furo, sai no próximo. Vai contar os 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5. Faz mais 2 fios do mesmo tamanho para cima. Agora, você diminui para a esquerda, aumenta para a direita e, de novo, vai bordar aqui os 8 fios. Assim que você fechar o fio 8, conta 5 furos na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fecha o fio 8, sai no furo 5, volta embaixo no mesmo lugar. Agora, você aumenta um em cima, diminui um embaixo. Aumenta um em cima e diminui um embaixo. De novo, vai subir aqui as 8 vezes e depois vai fazer lá no alto mais 2 fios do mesmo tamanho. Assim que você subir os 8 fios e bordar mais 2 fios do mesmo tamanho, agora você vai começar a descer. Então, você diminui um em cima, aumenta um embaixo. Diminui um em cima, aumenta um embaixo. Você vai descer 8 vezes, depois você inverte, sobe 8 vezes e faz mais 2 fios do mesmo tamanho. Então, aqui eu desci os 8, depois diminui o embaixo, aumentei o em cima, subi 8 e fiz mais 2 fios do mesmo tamanho. Esse terceiro fio é o primeiro, você diminui um em cima, aumenta um embaixo, até você de novo vai descer aqui os 8 fios. Assim que você descer os 8 fios, nós vamos fazer do lado direito. Então, agora você vai contar 5 furos na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre que mudar de lado, sempre que a ponta mudar de lado, também você muda o lado da linha. Volta para o mesmo lugar. Agora, você vai aumentar um do lado direito, diminuir um do lado esquerdo, vai bordar as 8 linhas e depois fazer mais 2 linhas do mesmo tamanho. Assim que você terminar os 8 fios e bordar os 2 fios do mesmo tamanho, você inverte. Agora, você vai diminuir um do lado direito, aumentar um do lado esquerdo. De novo, vai bordar aqui os 8 fios. Borda os 8 fios, depois inverte, borda 8 fios do outro lado e faz mais 2 fios do mesmo tamanho. Então, aqui já desci os 8 fios, depois diminui do lado esquerdo, aumentei do lado direito, subi mais 8 fios e estou fazendo aqui os 2 fios do mesmo tamanho. Agora, diminuo um do lado direito, aumento um do lado esquerdo e, de novo, vou bordar aqui os 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, você terminou o lado direito. Vamos fazer agora a parte de baixo. Então, conta 5 furos na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha o fio 8, sai no furo 5, volta para o mesmo lugar, aumenta um embaixo, diminui um em cima, vem seguindo esse mesmo passo a passo até você bordar os 8 fios e depois fazer mais 2 fios do mesmo tamanho. Assim que você bordar os 2 fios do mesmo tamanho, você vai diminuir um embaixo, aumentar um em cima. Diminui um embaixo, aumenta um em cima, vai subir 8, depois você inverte, desce 8 e faz mais 2 fios do mesmo tamanho. Assim que você terminar, você tem esse resultado. Vou fechar aqui o segundo fio do mesmo tamanho. Agora, diminui um embaixo, aumenta um em cima, diminui um embaixo, aumenta um em cima e, de novo, vai bordar aqui os 8 fios.
Assim que você terminar os 8 fios, nós vamos fazer agora o lado esquerdo, para encerrar o nosso desenho. Então, você muda a direção da linha. Estamos bordando na vertical, agora vai bordar na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha o fio 8, sai no furo 5. Volta para o mesmo lugar. Aumenta um do lado esquerdo, diminui um do lado direito. Vai bordar aqui os 8 fios e fazer os 2 fios do mesmo tamanho. Assim que você fechar o segundo fio, você vai diminuir um do lado esquerdo, aumentar um do lado direito. Diminui um do lado esquerdo, aumenta um do lado direito, até você de novo bordar aqui 8 fios. Assim que você bordar os 8 fios, para encerrar, nós vamos fazer mais 6 fios até encontrar aqui no início. Aumenta um do lado esquerdo, diminui um do lado direito. Estou fazendo aqui o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto fio. E de novo, está pronto aqui o nosso desenho. Então, fizemos aqui as 2 repetições. Qualquer dúvida, você já tem o outro desenho aqui para você seguir a contagem. Mas é um desenho bem fácil de você seguir. Agora, nós vamos fazer a segunda parte do nosso desenho. Vamos ter o desenho ponto reto no centro de cada um desses desenhos que a gente fez aqui no início. Então, vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de um dos desenhos e depois você repete nos outros. Esse desenho que nós vamos fazer aqui no centro, eu vou dividir ele em partes para ficar mais fácil o passo a passo para vocês. A partir desse fio mais alto, da parte de baixo do desenho, você vai pular 6 furos. Então, contando, ó, somente os furos onde não tem linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai fazer mais 2 furos para a esquerda. 1, 2. Então, vai sair nesse segundo furo. Então, são 6 furos para cima, mais 2 para a esquerda. Você vai fazer um fio de 5 furos de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5. Vai sair o furo acima, porque a gente vai continuar circulando o desenho. Então, nós vamos fazer agora 9 fios, seguindo esse mesmo passo a passo. Ó. Só circular o tecido de um lado para o outro, vai formar aqui 9 fios. Agora, você vai contar 5 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Você fecha o fio 9, sai no furo 5. Volta para o mesmo lugar e volta a circular. Então, lá em cima um furo ao lado, aqui embaixo também um furo ao lado. E de novo, vai bordar aqui 9 fios. Agora, nós vamos fazer um desenho de pétalas para esse lado. Então, você vai fechar o fio 9, conta 5 furos na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Volta para o mesmo lugar, você vai aumentar um furo do seu lado direito e o seu lado esquerdo vai ser linha reta. Então, tem aqui o fio de 6 furos, um fio de 7, um fio de 8 furos de comprimento. Agora, você vai fazer mais 2 fios do mesmo tamanho, mais 2 fios de 8 furos de comprimento. Assim que você fizer o segundo fio de 8, você vai começar a diminuir. Então, vai diminuir um do lado direito, vai fazer aqui o fio de 7 furos, o fio de 6 e o fio de 5. Então, essa contagem que a gente vai fazer em todas as pétalas. Nós vamos fazer agora uma pétala para baixo. Então, você fecha aqui o fio de 5, conta 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fecha o fio de 5 furos, sai no furo 5 aqui embaixo, volta para o mesmo lugar e volta a mesma contagem. Você vai aumentar até fazer o furo de 8 e em cima linha reta. Então, o fio de 6, o fio de 7 furos. Quando chegar no fio de 8 furos, você faz mais 2 fios do mesmo tamanho.
Agora, você diminui, faz um fio de 7, um fio de 6 e um fio de 5. Agora, você vai sair, ó, do outro lado dessa linha de 5. Nós vamos repetir esse mesmo desenho agora para o outro lado. Então, conta 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Em cima é linha reta. Embaixo você aumenta. Então, aqui tem o fio de 5. Então, vou fazer o de 6. O fio de 7. Agora, o fio de 8. Fez o fio de 8, repete mais 2 vezes. Então, a minha linha está acabando, já vou pegar outro pedaço de linha. Eu estou utilizando linhas menores só para facilitar a gravação. Então, tem o fio de 8, agora eu vou diminuir até chegar no fio de 5 furos. Assim que você bordar o fio de 5 furos, volta em cima no mesmo lugar. Agora, vamos fazer esse mesmo desenho para o lado esquerdo. Conta 5 furos, 1, 2, 3, 4, 5. O lado direito é linha reta. Você continua circulando, ó, aumentando um furo para o lado esquerdo até bordar o fio de 8 furos. Assim que você bordar o fio de 8 furos, faz mais 2 fios do mesmo tamanho. E começa a diminuir até chegar no fio de 5. Então, tem aqui o fio de 7. O de 6. E o de 5. Agora, você volta no mesmo lugar do outro lado. Conta 5 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. E vai fazer aqui a linha de 9 fios. Agora, é só circular, fazendo todos os fios do mesmo tamanho, até você bordar aqui 9 fios. Assim que você bordar os 9 fios, você vai contar 5 furos para o lado, depois volta para o mesmo lugar. Estou do lado esquerdo, saio em cima do lado direito. E de novo, começa a circular até você bordar aqui 9 fios. Assim que você bordar os 9 fios, nós vamos fazer mais 2 pétalas desse lado. Então, conta 5 para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha o fio 9, sai no furo 5. Volta para o mesmo lugar. Aumenta em cima. Embaixo, linha reta. Você vai aumentar até fazer o fio de 8 furos e depois repetir mais 2 fios do mesmo tamanho. Assim que você fizer os 3 fios de 8 furos de comprimento, você vai diminuir até chegar no fio de 5. Eu tenho aqui o de 7, 6, 5. Agora, vamos fazer a pétala do outro lado. Conta 5 para o lado. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o lado esquerdo você aumenta, o lado direito, linha reta. E vai fazer o mesmo passo a passo. Então, agora, como é só repetição, eu vou encerrar aqui a pétala. Começa com 5, vai aumentando até chegar no fio de 8 furos. Repete mais 2 vezes, igual você fez aqui. E depois diminui até chegar no fio de 5. Assim que você chegar no fio de 5 furos, você tem esse resultado. Então, agora só falta a gente terminar o último lado. Se a sua linha for grossa e não aparece a trama do tecido entre os fios, você pode passar a sua linha por baixo do bordado até você chegar nesse furo aqui em cima. Então, se não aparecer a passagem de linha, você pode passar por baixo aqui o fio e sair nesse furo aqui do alto. Então, você faz o arremate, pega uma nova linha, sai nesse furo aqui de cima e vamos fazer o mesmo passo a passo. 5 furos para cima, 1, 2, 3, 4, 5. E embaixo é linha reta, você aumenta em cima. E do mesmo jeito, você vai aumentar até fazer um fio de 8 furos, vai repetir mais 2 vezes do mesmo tamanho, e depois vai começar a diminuir até chegar no fio de 5. Depois que você faz o fio de 5, você volta embaixo no mesmo lugar, conta 5 furos para o lado, 1, 2, 3, 4, 5, o lado esquerdo é linha reta,
e você aumenta para o lado direito. E de novo, você vai aumentar até chegar no fio de 8, faz mais 2 fios do mesmo tamanho, e depois diminui até chegar no fio de 5 furos. Assim que você terminar, você tem esse resultado. Então, você vai fazer esse desenho do centro de cada um dos espaços que ficaram na primeira parte do ponto reto. Agora, nós vamos fazer o ponto inclinado. O ponto inclinado, ele é feito entre os dois desenhos, na parte de baixo e na parte de cima. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui da parte de baixo, e depois vocês viram a sua toalha e fazem o mesmo passo a passo também para o outro lado. Só para ficar mais fácil e não ter muita contagem, para ninguém se perder. Você inicia a contagem a partir desse fio mais baixo. Você vai pular 7 furos. Então, nessa mesma reta, você conta 7 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sai no furo 7, de baixo para cima. O ponto inclinado, para quem não conhece, ele é bordado em diagonal e sempre pulando um furo. Então, em diagonal, você vai pular um furo, entrar no próximo. Agora, em linha reta, você pula um furo e sai no próximo. Então, em diagonal, pula um furo, entra no próximo. Em linha reta, pula um furo, sai no próximo. Agora, a mesma coisa. Em diagonal, pula um furo, entra no próximo. Em linha reta, pula um furo, entra no próximo, que vai ser o mesmo furo do fio da outra carreira. Então, agora, o desenho, ele vai intercalar. Então, sempre você conta a diagonal, pula um furo, entra no próximo. Sempre é diagonal. E depois, você sai no mesmo furo da carreira ao lado. Então, de novo, em diagonal, pula um furo, entra no próximo e sai no mesmo furo da carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Você vem fazendo esse passo a passo até você contar nessa carreira do lado de fora 6 fios, e nessa carreira do lado de dentro vão ser 5 fios. Então, pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai da carreira ao lado. Aqui no centro, ó. Então, nessa parte aqui de baixo, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, aqui já está pronto. Lado de fora, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fechar o sexto agora. Então, pulo um furo, entro no próximo. Só que agora, nós vamos descer o ponto. Quando a gente muda de direção, a gente não sai mais nesse mesmo furo. Nós vamos contar a diagonal de novo. Então, em diagonal, você pula um furo, entra no próximo. Em diagonal, de novo, você pula um furo, sai no próximo. Quando você vai fazer o canto desse modelo, você precisa fazer esse passo a passo, para depois a gente continuar seguindo o mesmo passo a passo e descer o desenho. Então, em diagonal, você pula um furo, entra no próximo, volta para o mesmo lugar. Agora sim, você sai na carreira ao lado. E agora continua o mesmo passo a passo. Estamos aqui nessa parte de dentro do desenho. Então, nessa mesma reta, então nessa mesma diagonal, você pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Agora é o mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. O lado de fora vão ser 6 fios e o lado de dentro vão ser 5. Ele tem que terminar, ó, tudo em linha reta. O arremate você vai fazer do nozinho ou vai bordar aquelas 4 tramas. Esse é o avesso que você tem, ó. O avesso diferente do lado direito. Então, você pode vir fazendo nozinho, pode bordar as 4 tramas. Utilize o arremate que você já está acostumado a utilizar em seus trabalhos e que você sente mais segurança. Então, estou utilizando aquele mesmo arremate que eu mostrei no ponto reto. 2 tramas em uma carreira, 2 tramas em outra. Depois corto a próxima. Agora nós vamos fazer uma segunda carreira de ponto inclinado, mas ela é bem pequena. É só um detalhe para ficar aqui no centro do desenho. Então, a partir desse fio aqui de baixo, você vai pular 5 furos e sair no furo 6. Então, 1,
2, 3, 4, 5, vai sair no furo 6. E vai fazer o mesmo passo a passo. Conta em diagonal, pula um furo, entra no próximo, depois em linha reta. Pula um furo, sai do próximo. Mais uma vez, pula um furo, entra no próximo, em diagonal, sai na carreira ao lado. Dessa vez, vão ser só 2 fios aqui do lado de fora e um fio do lado de dentro. Então, é só um detalhe mesmo, ó. Então, pula o furo, entra no próximo. Como a gente já vai mudar a direção, eu já estou fechando o segundo fio, a gente faz aquele canto em diagonal. Sai em diagonal de novo, pula o furo, entra no próximo, depois volta para o mesmo lugar, sai na carreira ao lado, pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. A parte de dentro é apenas um ponto e a parte de fora 2. Está pronto também aqui a segunda parte do ponto inclinado. Então, você vai seguir esse mesmo passo a passo, com essa mesma contagem aqui de espaço que eu mostrei, também do outro lado. Então, é só virar aqui o seu trabalho e fazer o mesmo passo a passo. Agora, vamos fazer o bordado indiano. Vamos fazer em todos esses espaços, ó, daquele desenho do centro do ponto reto. Então, a gente vai fazer 4 pontos em cada um desses desenhos em ponto reto que você bordou em todo o comprimento do trabalho. Eu aprendi esse ponto com a pronúncia Kamal Kadai, mas eu não sei dizer para vocês se é a pronúncia correta. Esse ponto, ele precisa de uma base para depois ser feito o ponto sobre ela. Então, você vai começar no encontro dessas 2 carreiras. Nós vamos fazer o primeiro ponto aqui no alto. Então, você sai nesse furo, que é o encontro dos 2 fios dessas carreiras no centro. Deixa o pedacinho atrás para fazer o arremate. E você vai entrar do outro lado, no outro canto. Volta aqui no centro, no mesmo lugar, todos os fios vão se encontrar aqui no mesmo lugar. Lá no alto, você vai pular 2 fios e entrar no terceiro. Volta para o mesmo lugar. Mais uma vez, pula 2 fios e entra no terceiro. Volta para o mesmo lugar. Agora, do outro lado. Pula 2 fios e entra no terceiro. E uma última vez. Pula 2 fios e entra no terceiro. E volta para o centro de novo. Todos os fios se encontrando no mesmo lugar. Agora, a gente começa a bordar o nosso ponto. Nós vamos bordar intercalando os fios. Você começa desse fio mais alto, passando a agulha por baixo desse fio, por cima do outro, por baixo, ó, do terceiro, por cima do quarto fio e por baixo do quinto, ó. Você vem intercalando. Vai arrumando aqui, não precisa puxar muito, você precisa sempre arrumar a linha. Como terminamos por baixo do fio 5, agora inverte. Você começa passando por cima dele. Então, por cima do primeiro, por baixo do segundo, por cima do terceiro, por baixo do quarto e por cima do quinto. Ó, sempre vai puxando e arrumando para não aparecer espaço entre os fios. É só você empurrando com a agulha. Como a gente terminou, ó, por cima do fio 5, agora inverte. Esse primeiro fio você passa por baixo, por cima, por baixo, ó, sempre intercalando. Terminou? Não precisa puxar muito, ó. O fio chegou próximo às outras linhas, você pega e só arruma. Você não pode deixar o fio um em cima do outro, eles precisam ficar um ao lado do outro. E agora você vem intercalando. Sem puxar demais, ó, sempre arrumando. Quando você termina por cima do fio, depois na próxima carreira você começa por baixo. E você tem que tomar cuidado para não puxar muito, porque esse desenho, ele tem que seguir o desenho dos fios que você bordou primeiro. Então, ele vai começar pequeno aqui no canto e ele vai aumentando esse desenho seguindo esses fios que você bordou. Ele não é um ponto que é para ficar todo fechado, ele vai abrindo o tamanho do desenho, aumentando aqui o tamanho conforme você vai fazendo as passagens, ó. Então, você não puxa muito, você precisa manter esse tamanho do desenho. Então, você só vai acompanhando para ir deixando o seu ponto da largura
que você fez as carreiras principais da base. Então, olha que bonito que vai ficando. Esse ponto, se você bordar com linha mesclada, ele fica ainda mais bonito, porque cada ponto, ele vai ficar diferente um do outro. Com a linha mesclada, você não tem um ponto igual ao outro, você vai ter um ponto inteiro escuro, como está ficando esse que eu estou bordando. O próximo vai ficar inteiro claro. Alguns pontos, metade vão ficar escuros, metade clara, e o outro inverte. Começa claro e termina escuro. Cada ponto vai ficar de um jeito. Então, se você quiser, você testa depois com a linha mesclada. A minha linha mesclada rosa, que combinava com esse tom, ela acabou. Então, eu estou fazendo com a linha de apenas um tom. Mas o efeito da linha mesclada também dá um toque todo especial no ponto. Olha que simples, ó. Você vem bordando, sempre intercalando as passagens, o máximo de vezes que você conseguir. Conforme você vai chegando ao final, você tem que ir passando mais devagar, porque ele tem que formar esse desenho, ó. Ele vai aumentando aqui o desenho. Então, você vai passando mais devagar, para não puxar muito o fio. E vai preenchendo o espaço que você quiser. Então, esse é um ponto que você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser encerrar aqui no centro, pode encerrar. Se quiser fazer até o final, pode fazer. Aqui vai de acordo com o seu gosto. O importante é que depois que você escolher uma quantidade de fios que você vai fazer aqui o bordado, os outros espaços, eles vão ter que ter o mesmo tamanho. Então, se você escolher terminar até o final aqui esse desenho, todos os outros desenhos têm que ficar do mesmo tamanho. Você não pode fazer um ponto com uma quantidade de carreiras aqui que você está bordando e os outros pontos maiores ou menores, que daí seu trabalho não vai ficar bonito. Ó, eu vou fazer aqui uma última carreira, ó, já cheguei bem próximo aqui ao final. Então, vou fazer aqui a última carreira, só para encerrar, ó, esse fio aqui do canto, ó, também já está fechando. O arremate você pode fazer passando a linha para o lado avesso e fazendo nozinho. Você pode chegar aqui ao final, passar a linha para o avesso e esconder a linha por baixo do ponto reto. Pode passar essa linha para o avesso e fazer o nozinho aqui no ponto, que ó, ele não tem, parece somente aquela base aqui no avesso. O bordado é feito somente sobre os fios, ele fica solto aqui. Ou se você tiver uma agulha fina, você pode fazer aqui a passagem, ó, por dentro do ponto. Você vem passando a sua agulha por dentro do ponto, entre os dois fios do ponto. Ó, vem passando com cuidado, tem que ficar dentro do ponto, não pode passar apenas por baixo do bordado. Ó, passando ó, por dentro do ponto, porque o seu desenho, ele fica solto, ó. Ó, vamos ver se dá pra ver, ó. Ó, tá vendo que por baixo eu estou pegando os fios do ponto, ó? Então, você não pode deixar a sua agulha solta embaixo do desenho. Daí você puxa, até a sua linha chegar próxima lá do bordado, ó. E está pronto. Então, é só tomar cuidado, eu vou mostrar agora de outro jeito, ó. Se eu passar a minha agulha por baixo do ponto, somente por baixo do ponto, sem prestar atenção aqui na linha, ó, a minha agulha fica solta aqui embaixo, ó. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que entrar nesse espaço, ó, onde tem o fio, você tem um espaço aqui entre os dois fios, ó, abre aqui os fios de cima e de baixo, onde você tem a linha da base. E vai passando por baixo dele, com todo cuidado também para a agulha não sair do lado de cima do desenho, ó. Porque assim a sua agulha, ó, ela fica por dentro dos fios e não por baixo do bordado, ó. Fica por dentro do bordado. Você pode passar uma vez, se você quiser, depois você pode voltar pelo outro lado e voltar também o bordado. Mas você escolhe a maneira que você acha melhor. Eu acho que como eu já passei aqui todo o desenho nessa parte maior, ele vai ficar já bem firme. Corta depois bem próximo para não aparecer a ponta da linha. E está pronto. Com a linha de início eu costumo fazer o nozinho.
Você também pode passar essa linha por baixo do fio do ponto reto, mas também sempre pegando algumas tramas do tecido. E vai fazer esse mesmo passo a passo nos 4 quadradinhos. Então, eu vou mostrar agora só a base e depois vocês completam. Todas começam do mesmo jeito. Entre os 2 fios aqui da base, faz primeiro um fio em linha reta, chegando até o outro canto, volta para o mesmo lugar, descendo, pula 2 fios, entra no terceiro, volta para o mesmo lugar. Mais uma vez, pula 2 furos, entra no terceiro, volta para o mesmo lugar. Agora, do outro lado, pula 2 fios, entra no terceiro, volta para o mesmo lugar. E mais uma vez, pula 2 fios, entra no terceiro. Depois volta para o mesmo lugar e começa a fazer o mesmo passo a passo. Como eu cheguei o máximo aqui no alto, também vou fazer até chegar o máximo aqui em cima, deixando do mesmo tamanho os 4 lados. Começa no canto, faz a linha em diagonal até o outro canto, volta para o mesmo lugar, pula 2 fios, entra no terceiro, volta para o mesmo lugar, pula 2 fios, entra no terceiro, volta para o mesmo lugar, fez um lado, faz o outro agora. Pula 2 fios, entra no terceiro, volta para o mesmo lugar, pula 2 fios, entra no terceiro, volta para o mesmo lugar e já começa a fazer o ponto. Então, olha que fácil, é uma base bem simples. Começa pelo canto, vai até o outro lado em diagonal, volta sempre para o mesmo lugar, pula 2 fios, entra no terceiro, pula 2 fios, entra no terceiro, todos os fios voltam para o centro no mesmo lugar, pula 2 fios, entra no terceiro, 2 em uma direção e 2 na outra. E pula 2 fios, entra no terceiro. Depois volta para o mesmo lugar e começa a intercalar aqui os fios. Então, essa é a base que você vai fazer isso nos 4 lados e cada um dos desenhos que você bordou. Então, agora eu vou preencher aqui os 4 lados, vou fazer também o outro desenho e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar todos os pontos, você tem esse resultado. Olha que trabalho lindo, delicado, um avesso, ó, bem organizado. Fiz aqui os pontos, ó, todos do mesmo tamanho. Então, você tenta ao máximo fazer todos os pontos iguais. Se você quiser, essa linha que sobe aqui na ponta, enquanto você estiver fazendo o ponto, quando chegar ao final, não tiver mais espaço nessas últimas linhas, você pode continuar intercalando somente nesses 3 fios e fazer o seu ponto até o final. Eu gosto mais quando parece esses lequinhos, ó, eu acho que tem um desenho todo especial. Então, essa foi nossa aula de hoje. O modelo ponto reto com ponto indiano. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas, modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.